Bom dia, nessa videoaula falaremos acerca do paralelismo computacional, uma forma de aperfeiçoar a velocidade de processamento de informações. Esse vídeo tem como objetivo apresentar os princípios de projeto para as várias formas de paralelismo. Com as limitações impostas pelos materiais utilizados na construção de processadores, viu-se que não poderia aumentar a frequência de processadores de forma independente para ganhar desempenho. Então parte para outras abordagens, como a paralelização. A definição de paralelismo computacional está intimamente ligada à forma de processamento de dados. Sendo assim, definimos como uma forma de suprir a demanda de um processamento através do uso simultâneo de recursos como processadores para a solução de um problema. Vejamos um exemplo. Queremos construir um computador cujo processamento seja de 10 a menos 3 nanosegundos. Para solucionarmos o problema, poderíamos construir um processador com um período de 10 a menos 3 nanosegundos. No entanto, se construirmos uma máquina com 1000 processadores com um período de 1 nanosegundo cada, seria perfeitamente possível solucionarmos o problema, pois ambas as soluções possuem potencial computacional semelhante. O paralelismo, de forma geral, possui duas formas. Paralelismo no nível da instrução corresponde ao paralelismo explorado dentro de instruções individuais para obter da máquina mais instruções por segundo. Paralelismo no nível de processador consiste em várias CPUs trabalhando juntas no mesmo problema. O paralelismo a nível de instrução está muito ligado ao conceito de pipeline. Ao invés de dividir a execução de uma instrução em apenas duas partes, muitas vezes ela é dividida em muitas partes, cada uma manipulada por uma parte dedicada do hardware, e todas elas podem executar em paralelo. Vamos considerar uma analogia. Imagine uma fábrica de bolos na qual a operação de produção de bolos e a operação de embalagem para expedição são separadas. Suponha que tem uma longa esteira transportadora ao longo da qual trabalham 5 funcionários. A cada 10 segundos, o funcionário 1 coloca uma embalagem de bolo vazia dentro da caixa. A caixa é transportada até o funcionário 2, que coloca o bolo dentro dela. Ao chegar na estação do funcionário 3, a caixa é fechada e selada. Em seguida, ela prossegue até o funcionário 4, que coloca uma etiqueta na embalagem. Por fim, o funcionário 5 retira a caixa da esteira e coloca em um grande container, que mais tarde será despachado para um supermercado. Os princípios de projetos obedecem a uma ordenação básica. Quando duas CPUs ou elementos de processamento estão perto uma da outra, têm alta largura de banda, o atraso entre elas é baixo e são íntimas em termos computacionais. Diz que são fortemente acopladas. Ao contrário, quando elas estão longe uma da outra, têm baixa largura de banda e alto atraso, e são remotas em termos computacionais. Diz que são fracamente desacopladas. Os coprocessadores, ou aceleradores, normalmente são placas de expansão que agregam capacidade de processamento extra em alguma área especializada, tal como processamento de protocolos de rede ou multimídias. Esses processamentos extras aliviam o trabalho da CPU principal, permitindo que ela faça outras coisas, enquanto eles estão realizando suas tarefas especializadas. É necessário compreender como é o funcionamento de processadores matriciais e vetoriais antes de prosseguir para multiprocessadores e multicomputadores. O processador matricial possui um grande número de processadores idênticos que efetuam a mesma sequência de instruções em diferentes conjuntos de dados. Máquina com 4 quadrantes, cada quadrante com uma grade quadrada 8x8 de elementos de processador. Cada quadrante tem uma unidade de controle que faz com que as instruções sejam efetuadas ao mesmo passo por todos os processadores. Um quadrante é igual a 50 megaflops, milhões de operações de ponto flutuantes por segundo. 4 quadrantes é igual a 1 gigaflop. Somam os elementos aos pares para dois vetores com tantos somadores quanto forem os elementos do vetor. Processador vetorial semelhante ao processador matricial, com a diferença de que as operações de adição são efetuadas em um único somador, alto grau de paralelismo. O registrador vetorial
Uma instrução de adição vetorial efetua as adições para a par dos elementos de dois desses vetores, alimentando-os em um somador com paralelismo com base em dois registradores vetoriais. Multiprocessadores. Paralelismo em nível de computadores matriciais não são várias CPUs em funcionamento, porque ainda assim existe apenas uma unidade de controle. Mas no multiprocessador, o sistema possui mais de uma CPU e compartilha a mesma memória. Existem diversos jeitos de implementações possíveis. O mais simples é um barramento único, com várias CPUs e uma memória compartilhada, tudo ligado ao barramento. Problema: muitos processadores tentando acessar a memória usando o mesmo barramento. A solução encontrada foi dar a cada processador um pouco de memória local inacessível por outros processadores. O acesso a essa memória privada não usa o barramento principal, melhorando assim o desempenho. A principal vantagem dos multiprocessadores sobre os outros computadores paralelos é a facilidade de se trabalhar com um modelo de programação de única memória compartilhada. Multicomputadores. Projetistas abandonaram a ideia de memória compartilhada e passaram a construir sistemas baseados em grande número de computadores interconectados, cada um com sua própria memória privada, mas nenhuma memória em comum. As CPUs de um multicomputador se comunicam umas com as outras em grande rapidez. Multicomputadores com 10.000 CPUs já foram construídos e colocados em operação. Dualidade: multiprocessadores mais fáceis de programar versus multicomputadores mais fáceis de construir. Eis os tipos de multiprocessadores de memória compartilhada. 1. São caracterizados por terem um tempo de acesso uniforme a todas as localizações de memória. Numa. Também apresentam todos os processos com o mesmo espaço de endereço compartilhado, mas os acessos remotos levam um tempo bem mais longo do que os locais. Common. São mais uma variação na qual linhas de cache são movidas de um lado para o outro da máquina sob demanda, mas não tem uma resistência real como as dos outros projetos. Por fim, no nível mais alto e mais fracamente acoplado estão as grades. São sistemas nos quais organizações inteiras são reunidas e interligadas pela internet para compartilhar a capacidade de processamento de outros recursos. Com o desenvolvimento de computadores paralelos, torna-se mais viável resolver problemas anteriormente muito demorados para se executar. A computação paralela é usada em diversos campos, da bioinformática para o nivelamento de proteínas, à economia para a simulação de matemática financeira. Tipos comuns de problemas encontrados em aplicações de computação paralela são: álgebra linear densa, álgebra linear esparsa, métodos espectrais, problemas de grades estruturadas, problemas de grades não estruturadas, método de Monte Carlo, lógica combinacional, programação dinâmica, método de ramificação em poda, modelos em grafo e simulação de máquinas de estado finito. Vimos em diversos tipos de paralelismo, desde o nível de instrução até o nível de processador, do nível de acoplamento mais alto ao nível de acoplamento mais baixo e algumas de suas aplicações.